Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje o tema é cultural, um tema leve para essa sexta-feira e a gente vai aproveitar, né, que estamos no mês de julho, férias escolares, e a gente vai dar dicas aqui do que fazer, passeios com as crianças nessas férias. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos aqui o repórter do Guia, Matheus. Matheus, seja bem-vindo aqui ao Como é que é. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, Priscila. Sim, prazer. Vamos bater um papo aqui de dicas culturais, né, um tema leve. A gente está no meio do mês de julho, as crianças já estão de férias, mas ainda tem bastante coisa para fazer aqui, dicas que a gente pode passar para os pais e mesmo para as crianças, Sim, né? Sim, São Paulo é muito diversa, tem muita coisa para fazer dentro de shopping, dentro de instituições culturais, em parques, tem coisa gratuita, tem shows, tem peças de teatro. É uma grande mistura de coisas em todas as regiões de São Paulo que os pais podem levar os filhos para fazer. Entendi. Como falei, a gente vai falar aqui de dicas aqui em São Paulo, né? Então, são essas atividades? O que a gente pode dar aqui de dicas, né? Antes da gente especificar, né, quais são as dicas culturais, que tipos de atividades os pais podem pensar em com as crianças? Acho que parque é um tipo de atividade muito boa, dependendo do clima. Quando tá muito friozinho, já não é tão legal. Mas a gente tem bastantes parques. Por exemplo, no Ibirapuera, eles estão com umas atividades de observação de pássaros de manhã, que as crianças podem ir lá, é gratuita. Também no Horto Florestal, na Zona Norte, também tem esse tipo de atividade, mais de perto da natureza. Um outro lugar que pode ser muito interessante para levar as crianças também durante o mês de julho, mais no comecinho de agosto, é o Parque do Carmo, que vai começar a época das cerejeiras, aquelas árvores bonitas, dá para fazer um bom piquenique lá com as crianças. E também um que eu acho que é bem interessante para levar as crianças é o Parque Água Branca, que é aqui na Zona Oeste, que ele tem umas galinhas e também tem peixes, né? Então, normalmente as crianças na cidade não têm tanto contato com animais e ali é um momento que pode ter esse contato, né? De olhar as galinhas, de olhar as carpas, também tem playgrounds e as crianças podem lá brincar, né? Uma entrada gratuita. Legal, tem bastante coisa para fazer. Agora, vamos falar dos passeios mais específicos. Eu queria que você me falasse quais são os passeios ao ar livre. Você soltou uma matéria aqui na Folha no Guia com algumas dicas, né? A gente vai especificar aqui todas, mas quais são os passeios, dicas aí de passeios ao ar livre que a gente pode fazer? Ao ar livre, tem uma espécie de praça que a Prefeitura de São Paulo fez, que chamam Playlúdicos, que são construídos com rampas, umas mini escaladas com material que é próprio para a criança, que não é de concreto. Então, se a criança cai, ela não se machuca. E também nesses plays lúdicos que tem no Sacomã, no Bosque da Saúde, na Casa Verde. Tem também essas pistas bem para as pessoas andar de bicicleta, de patins, de skate, e são umas curvas bem tranquilinhas para as crianças, né? É pensado para crianças de 0 a 6 anos, até 9 anos, daria para brincar nesses lugares. Legal. Quem está nos assistindo, tiver perguntas aí, dúvidas sobre o tema de hoje, pode mandar ali pelas redes sociais que a gente passa aqui para o Matheus. E, Matheus, vamos falar agora de exposições. Levar as crianças para as exposições é um passeio interessante. Quais exposições esse mês estão abertas aí que a gente pode levar? A gente tem muita exposição aberta. É até difícil falar quais aqui, não tem como a gente falar uma lista imensa, mas eu separei algumas que eu acho que são muito legais. A primeira chama As Fantásticas Fábulas de La Fontaine, que fica no Farol Santander, aqui no centro. Não é de graça, é R$40, mas é um ingresso que não é tão caro. Dentro dessa exposição, que são sobre os livros do La Fontaine, né, são aquelas fábulas que a gente conhece quando a gente é criança, da raposa e a uva, da lebre e da tartaruga. Então, nesse lugar, é dividido por cada uma das fábulas, tem um lugar específico. Por exemplo, nessa parte da lebre e da tartaruga, a criança ela pode até apostar corrida com o coelho para ver quem ganha. Também nesse lugar tem as histórias de fantoches e também tem vídeos sobre essas histórias, né, que fazem parte da nossa história de criança. Um outro lugar bem legal que aumentou de espaço recentemente é o Museu da Imaginação, que fica na Zona Oeste. O ingresso sai mais ou menos entre R$90 e tem uma série de exposições. Tem uma legal que é sobre como funciona a vida num formigueiro.
que mostra de forma meio interativa, assim, para as crianças entenderem as funções de cada formiga, da rainha, da operária. Tem uma outra que é sobre uma de arte, que é de um artista, do Mondrian, que ele tem coisas, uma ideia bem de cores fortes, cubos, e no lugar de uma piscina de bolinhas, eles têm uma piscina de quadradinhos fofos que as crianças podem brincar lá e tal. Sim, tem bastante dicas aí de exposições, né? Como você falou aqui no começo, a gente tá nesses dias um pouco mais frio, né? A gente às vezes não quer ir para um parque, não quer ir para um passeio ao ar livre. Quais são as opções aí, dicas de passeios em lugares mais fechados? Mais fechados? Tem a Casa Mário de Andrade, que também é um outro museu de São Paulo que abriu recentemente, depois de muito tempo de reforma. Eles estão com uma exposição interativa também sobre o Macunaíma, da origem de Macunaíma. É gratuita essa exposição e uma parte bem interessante é que é de realidade virtual. As pessoas que vão lá têm que fazer um agendamento no site. Depois é só colocar o óculos assim, daí você consegue ver Mário de Andrade falando com você, explicando as origens do livro. E é interessante também que você consegue conversar com os personagens do livro, os pajés. E também outra parte a exposição te leva ao Monte Roraima, lá na Amazônia, que é onde teve a inspiração da lenda do Macunaíma. Então também é um bom lugar para ir. De um perfil mais diferente de brinquedos, a gente tem o Hello Park, que fica lá na Zona Sul. Dá pra gente pensar nele como um mini parque de diversões de tecnologia. Dá para fazer pinturas com digitais, dá para brincar com instrumentos musicais, dá para fazer até escalada numa parede cheia de luzes. O ingresso fica mais ou menos entre R$90, mas também é uma ótima opção para quem quer ficar dentro de um lugar coberto e protegido do frio. Sim, nesses dias que está bastante frio é bom ter essas opções também. E você falou aqui de alguns passeios também gratuitos, né? Vamos dar mais dicas, né, de passeios gratuitos? O que a gente tem de opção? Então, vou dar uma dica de uma outra exposição que ela fica gratuita toda terça-feira no Music Experience. É uma exposição recente que está abrindo agora, que é sobre a Catedral de Notre Dame. É uma exposição que chegou ao Brasil, estava em outros países, estava até na França, né? Porque como a catedral estava fechada por causa do incêndio, fizeram uma exposição lá. E agora eles trazem para cá para reviver todos esses mais de 800 anos de história da catedral. Tem os painéis de pintura de momentos históricos da catedral, por exemplo, a consagração de Napoleão como imperador. Daí a exposição fornece uma espécie de tablet que a pessoa vai experienciando tudo o que aconteceu na catedral com o tablet, mostrando assim, fazendo uma reconstituição do que aconteceu. Também nessa reconstituição tem a parte do incêndio, né, que foi um incêndio muito grande em 2019, e também eles mostram essa parte de reconstrução, que a catedral tá prevista para abrir lá no final do ano, em dezembro, mas ainda tem algumas dúvidas se vão conseguir. Mas acho que é muito interessante para quem não conhece muito da catedral, né? Aí uma parte interessante também são os sons. Tem os sons reais dos sinos e do órgão da catedral. Então é uma experiência bem imersiva e é de graça na terça-feira. Nos outros dias da semana, até no final de semana, fica mais ou menos entre R$20. Mas se você for de terça-feira, você consegue entrar de graça. Legal. E vamos falar também de shows? Shows também é uma opção? O que tem de shows aqui nesse mês de julho, que ainda, né, nos próximos dias, que os pais podem levar as crianças? Um lugar bem legal de show é o Mundo do Circo. Tem umas apresentações musicais também, de palhaços, né, contação de história, mas também tem a apresentação de malabaristas, de pessoas jogando faca, isso respira circo, né, essa experiência circense de palhaço, de várias performances. E o bom é que tudo é gratuito, só precisa chegar lá 1 hora antes e retirar o ingresso. Vai ter outro festival aqui, se a gente fosse... Tem o festival deixa eu só pegar o nome certinho aqui para os nossos... Chama Kids House Festival. Se a gente fosse pensar nos headliners desse festival de criança, a gente tem o Mundo Bita, também tem os Bolo Fofos, que são aqueles animaizinhos redondinhos que cantam várias musiquinhas que os pais gostam que acalmam os filhos, né? E também a gente tem um show do Lucas Neto e da Gi, que
também faz bastante sucesso com a criançada. E a Patrulha Canina também. Sim. Eles vão poder brincar com esses personagens, Turma da Mônica. O festival acontece na Arca, na Vila Leopoldina. O ingresso fica mais ou menos entre R$ 86, mas crianças de 2 anos não pagam. Legal. E a gente deu aqui várias dicas aqui, né, de passeios, né, do que pode fazer, mas também a gente publicou uma matéria aqui na Folha, também o pessoal da Folhinha, falando das crianças que vão viajar pela primeira vez também sem os pais, né? Tem ali algumas dicas, né? Você pode contar um pouquinho do que foi essa apuração? Se a criança sentir saudades, o que ela faz? Se bater aquela vontade de voltar para casa no meio do passeio? Tem alguma atividade que ela está fazendo ali, não quer fazer com todo mundo? Como é que a gente pode? Que dicas, né, os especialistas falaram ali para essas crianças que estão viajando pela primeira vez sem os pais? Porque acontece também. Sim, é uma reportagem bem interessante que o pessoal da Folhinha ouviu 2 crianças que estavam nessa experiência de sair pela primeira vez, de viajar sem os pais, e escutou também uma pedagoga, né? A primeira dica, pelo menos para as crianças, é fazer uma listinha das coisas de legal que ela vai fazer lá, porque as crianças acabam ficando pensando nas preocupações, estou com saudade de casa, não sei o que eu vou comer. Daí a pedagoga nos disse que era interessante fazer uma listinha do que eu vou fazer de legal. Ah, não, eu vou jogar bola com os meus amigos, eu vou fazer uma atividade na piscina, eu vou conhecer novas pessoas, vou fazer amigos. Então fazer essa listinha de coisas legais pra gente não esquecer por que você está fazendo essa viagem, né? Outro ponto interessante também é combinar com os pais algum momento para você ligar para eles, né, para matar essa saudade. Não tem problema ligar para os pais, né? Faz parte de manter esse contato. Outra dica também que a pedagoga nos deu é de trazer alguma coisa de casa para você não ficar com muita saudade, sei lá, um totem para você lembrar da sua mãe, do seu pai, alguma fotografia. E também serve para os dois lados, né? Os pais também podem pegar alguma coisa das crianças para lembrar deles durante esse período que eles estão viajando, né? Porque os pais também sentem saudades das crianças, né? Mesmo fora. É engraçado que quando eu estava preparando esse programa, eu lembrei, quando eu tinha 9 anos, eu fiz a minha primeira viagem também na escola, sem os meus pais, e eu lembro que tinha essa dica, a gente ligava, né? Eram 4 dias que a gente ficou fora, todos os dias tinha um horário ali que a gente ligava para os nossos pais para bater um papo, para conversar, para dizer que estava bem, então é uma dica também boa, né? E pensar que também que a apreensão é uma coisa que passa, né? E é normal, e tá tudo bem. Legal. Vamos falar agora de filmes, opções de filmes também, porque a gente está falando aqui de vários passeios, né? Passeios no parque, passeios em lugares fechados, mas também se alguém quiser assistir opções de filmes que estão aqui em cartaz, pra gente levar as crianças no cinema, depois a gente fala também dos streams, mas vamos falar aqui o que tem em cartaz aí que a gente pode levar as crianças. No cartaz de cinema a gente tem uns grandes filmes que saíram faz algumas 2 semanas, como o Divertidamente 2, né, que foi um grande hit, é o segundo filme da Pixar sobre as emoções, né? Introduziram novas emoções. É um filme que ainda está em cartaz. Outro também, nessa mesma linha de segundo ou continuação de filme, é o Meu Malvado Favorito 4. Que também fez um grande sucesso com os Minions, com o Gru. E agora conta a história do novo filho que ele tem, né? E a gente também a gente falou do Lucas Neto que vai fazer o show, ele também tá com um filme agora, do Lucas e Gi, no mundo dos dinossauros. Conta a história que eles vão num parque temático do dinossauro, encontram uma cientista maluca que tá querendo recriar os dinossauros e eles têm que tentar salvar as pessoas lá para não serem cobaias. E ainda tem um filme que voltou agora em cartaz, no Espaço Augusta, que é O Menino e o Mundo, que é uma animação brasileira que concorreu ao Oscar em 2016 e tá em cartaz de volta agora nesse espaço. Legal, então tem bastante opção aí de filmes. Vamos falar, quem quiser ficar em casa, vamos falar de dicas aí de filmes que estão aí disponíveis no streaming, que também tem aquele dia que a gente não quer sair, né? Quer ficar em casa ali com as crianças, que a gente pode dar de dica. Tem um que é muito interessante, que é um filme britânico, que é o Paddington. Tem o 1 e o 2, tá na Netflix, que conta a história desse ursinho que veio do Peru pro Reino Unido e é adotado por uma família. E tem esse gostinho de humor britânico meio seco, mas é muito engraçado, é totalmente para crianças, né? E
E eu acho que é uma boa opção para pais que não assistiram ainda. É um filme de 2014, o primeiro, e o segundo é de 2017. Não são tão recentes, mas vale muito a pena. Tem um outro que eu gosto muito, quando eu era criança. Eu gostava muito do Tá Dando Onda, que tá na Max, que é dos pinguinzinhos que são surfistas. E é como se fosse um documentário de mentira, né? Então eu acho que é bem legal pra assistir. Tem um outro filme também na Max que chama A Lenda dos Guardiões, que é de 2010, que é do Zack Snyder fazendo um filme para crianças e conta a história de umas corujinhas, que tem também os seus guerreiros, heróis, então tem ação, tem emoção, é bem legal para crianças, talvez um pouco mais velhas, mas também para mais novas que queiram conhecer. Legal. Bom, tem dicas aí que não só para as crianças, mas para os pais também acompanharem, né? Vamos fazer aqui um apanhado, então, aqui. Vou voltar naquela minha primeira pergunta inicial, né? Que tipo de atividades? A gente falou aqui de cinema, passeio. Vamos fazer um apanhado aqui. Quais são as atividades que a gente pode levar as crianças aqui aproveitar nessas férias escolares? A gente tem, primeiro, então, exposições gratuitas ou que você tem que pagar um ingresso que dá para pagar ou às vezes um pouquinho mais caro. A gente tem também esses parques de diversões indoors, com brinquedos interativos, com pintura, com escalada, coisas um pouquinho mais radicais. A gente também tem os cinemas, né? Sim. Com grandes lançamentos. E também temos os parques, quando tiver um pouquinho mais calor. Sim. Que tem... Dá pra ver os pássaros, dá pra brincar... para conhecer a fauna local, dá pra brincar de correr. E também tem... No Parque Vila Lobos, eles estão com... uma espécie de playground também, com brinquedos infláveis, tirolesa... Então tem bastante coisa nesse sentido para fazer. Legal. Bom, a gente aqui deu dicas de várias regiões de São Paulo, né? Região Sul, Norte, Oeste, tem bastante coisa aqui para fazer. Obrigada, Matheus, por ter vindo. Matheus aqui do repórter do Guia da Folha. Tem uma matéria no site da Folha falando sobre essas dicas e vai continuar. Então, quem está assistindo, convido a acompanhar aí o Guia da Folha com mais dicas culturais até o final. Não só nas férias, né? Durante todo o ano a gente dá dicas, mas tem coisas ali interessantes para fazer com as crianças. Obrigada, Matheus, por ter vindo aqui no Como é que é. Boa sexta. Volte sempre aqui no Como é que é. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Até mais.